falamos 2 últimos domingos sobre um livro aí, sobre a verdadeira masculinidade. Outro dia nós vamos retomar esse assunto com os homens aí, com as mulheres, mas será outro dia, não hoje. Quem não tem a revista, se você ainda não tem essa revista, mas você só vai pegar se for estudar a revista. Se você não for estudar, você não pega. Aqui nós temos ainda algumas revistas disponíveis, se você ainda não tem. Nossa lição é a lição número 5. Fala sobre a liberdade do espírito. Eu gostaria que todos vocês lessem as leituras diárias que vem na revista de escola dominical. Então, quando você pega a revista assim, do lado tem leitura diária. Você lê na segunda, no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se você ler, você já sabe todo o conteúdo do que vai ser estudado, certo? Eu gostaria que você sentasse aqui perto de mim, que hoje eu quero que os irmãos participem dessa aula, porque essa é uma aula que precisa da participação de todos. Se alguém ainda não pegou a revista, tem a revista aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, verso 12 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, 2 Coríntios 3, 12 a 18. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Guarde essa frase aí, essa palavra. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Somos transformados de glória em glória, na sua imagem. Esse texto, Paulo está fazendo uma comparação entre a antiga e a nova aliança, entre a diferença de Moisés e agora a aliança superior, definitiva, completa, que é feita em Jesus Cristo. Se aquela, o rosto de Moisés brilhava, eles não conseguiam, imagine agora em Cristo Jesus, que foi revelado em Cristo, imagine o tamanho da glória que vai ser mostrado isso. Ele diz, eles hoje, quando leem, eles estão cegos, embotados, eles não conseguem entender, os judeus. Leem lá o Antigo Testamento e não entendem nada, porque a revelação está em Cristo. Em Cristo é a revelação plena do Velho Testamento. E quando eles creem em Jesus, o véu é tirado. E aí ele vai falando disso, que aquela era a antiga aliança, e na nova aliança, o Espírito nos dá a revelação, o conhecimento e a liberdade. Essa frasezinha assim, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, é uma das frases assim mais mal usadas, né? Apesar da lição hoje não vai falar especificamente sobre isso, vamos ter uma lição só sobre culto,
Mas é um versículo muito usado pelo pessoal que gosta que tem as igrejas mais, que quer incentivar o povo a ter manifestações extravagantes no culto. Aí o cara fala assim, onde está o Espírito tem liberdade. Então você pode pular, você pode rodar, você pode dançar, você pode girar. Então o pessoal usa muito esse versículo isolado. Onde está o Espírito Senhor? A liberdade. Mas a liberdade que Paulo está falando não é essa. Não é especificamente essa, é outro tipo de liberdade. A liberdade do Espírito é mais do que isso, é mais profundo do que essa liberdade cultica ou litúrgica que muita gente usa. Então, nosso tema hoje é a liberdade do Espírito. A liberdade de que o Espírito nos liberta e para que ele nos liberta. Ele nos liberta, o Espírito Santo nos liberta de quê? Para quê? Como? Como que o Espírito Santo opera nas nossas vidas e nos transforma, como diz Paulo. Nós somos transformados. E a palavra de Deus tem esse poder de libertação. Outra expressão que a gente usa muito, e às vezes não entende a palavra, redenção. Jesus é o nosso redentor, ou ele nos redimiu. O que quer dizer a palavra redimiu? Redenção. De onde que vem essa palavra? Redenção. A palavra redenção, redimiu. O que quer dizer essa palavra? Libertação. De quê? O que era uma redenção no seu sentido original? Escravidão. Escravidão. Ele era escravo. Quando o escravo pagava, ou a alforria dele, ele era liberto. É um escravo redimido. Ele foi liberto da sua condição. Jesus é o nosso redentor, porque ele é o nosso libertador. Nós éramos escravos do pecado. E aqui a nossa lição vai falar de que o Espírito Santo nos libertou. João capítulo 8, primeiro lugar, do pecado. João capítulo 8, versos 31 a 36. Quem achou, leia, por favor, João capítulo 8, versos 31 a 36. João 8, 31 a 36. Ok, esse diálogo de Jesus com os fariseus. Os fariseus falam, nós somos filhos de Abraão, nós temos a promessa, nós temos a lei. E Jesus vem e fala, vocês são escravos do pecado. Que escravo? Nós não somos escravos de nada. Vocês são escravos, vocês pecam, quem peca é escravo do pecado. É escravo do pecado. Só Jesus, o Senhor, pode libertar vocês do pecado. É escravo do pecado. Aí Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. O pecado tem esse poder de dominar, de escravizar a pessoa. O pecado, quando entrou na terra, ele já entrou para escravizar a vontade do ser humano. Então, quem nasce pecando, aquele que nasce da carne é carne, João capítulo 3. Então, você nasceu da carne, você já nasce pecador. O pecado passa para os nossos descendentes e ele já nasce debaixo da escravidão do pecado. Há vários textos na sua lição que vai falar isso. Então, ele é escravo do pecado. Ele vem e fala assim, o Espírito, o Senhor, veio para libertar você do pecado. Tirar você da escravidão do pecado. Do poder do pecado. Eu pergunto para você assim, você ainda peca? Mas não é escravo, pois é. Pois é isso que nós vamos estudar hoje aqui. A lição aqui nossa é perfeita, essa lição. Bíblica e teologicamente ela é perfeita. O problema que eu quero hoje aqui na lição, por isso que eu nem vou ler todos os textos, nem vou falar tudo que está na lição. Porque uma coisa é o que está escrito, é o que a gente sabe, é o que a gente aprendeu. Outra coisa é o que a gente vive. Outra coisa é a prática.
Que a gente vai falar assim, ó, nós somos livres do pecado. A gente aprendeu teologicamente, nós somos livres do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Por exemplo, essa frase que o autor diz aqui é perfeita. Ele diz assim, olha, é que nós agora não temos mais prazer no pecado. Podemos até dizer que o pecado é um acidente de percurso na vida dos regenerados. Amém? É verdade isso. Mas nós não temos prazer no pecado? Nós não temos prazer no pecado? Ninguém pecava. E o pecado é um acidente de percurso. Então, isso aqui, olha, nós somos livres do poder do pecado. Então, tem outro parágrafo aqui muito legal, que ele diz, agora a palavra de Deus veio gerar novos hábitos na nossa vida, porque a graça de Deus é educadora. Abra a sua Bíblia em Tito, capítulo 2, verso 11 a 15. Tito, capítulo 2, verso 11 a 15. Tito 2, verso 11 a 15. Quem achou pode ler. Maravilhoso o texto, não? Lê de novo o começo aí para eu decorar. Lê de novo o primeiro verso aí. Porque a graça de Deus, você vai falando, eu vou repetindo. Se manifestou salvador a todos os homens. Continue. Amém. A graça nos ensina a renegar as paixões e a maldade desse mundo e a nos viver de maneira sensata, justa e piedosa nesse mundo. A graça de Deus nos ensina, nos educa. A graça de Deus nos ensina a viver de maneira justa, santa, piedosa e sensata nesse mundo. A graça de Deus. Ok? Tá, eu vou explicar a lição, depois eu vou para a parte prática. Então, ela nos liberta do pecado. Segundo, o Espírito nos liberta da morte eterna e espiritual. Nós estávamos mortos. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, nós éramos escravos do pecado. O Espírito nos liberta do poder do pecado, ainda que a gente tenha a presença do pecado. Ok? Ele também nos tira da morte espiritual e da morte eterna. Efésios 2,5, nós estávamos debaixo da ira de Deus, da condenação santa e justa de Deus pelo nosso pecado. Depois a nossa lição diz que o Espírito do Senhor também nos liberta do poder de Satanás. Poder de Satanás, nós éramos, aí você pode abrir a sua Bíblia aí em 1 João capítulo 3, versos 7 e 8. 1 João capítulo 3, versos 7 e 8. Do pecado, Tito, João 8, da morte, Efésios capítulo 2, do poder de Satanás, 1 João 3, versos 7 e 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Continua. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As obras do diabo. O poder, o aguilhão, a força do diabo é o pecado. O pecado. Jesus se manifestou para destruir
o poder do diabo. Do mundo, quarto, do mundo. Gálatas capítulo 1, verso 4. Gálatas capítulo 1, verso 4. Ele se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar. Desarraigar vem da onde? De raiz. Desse mundo perverso. Então você tinha sua raiz nesse mundo, ele veio para tirar a sua raiz desse mundo perverso. Então olhe bem, a nossa raiz não está mais nesse mundo, arrancou a nossa raiz desse mundo perverso. Jesus entregou para a gente sair desse mundo perverso, desse mundo mau. Veio para nos libertar do mundo. Ele veio para nos libertar da superstição. O texto está na lição aí. Eu vou ler o texto aqui para vocês de Gálatas 4, 8 a 10, diz o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Paulo está falando, vocês estão voltando àquelas superstições pagãs, dos deuses pagãos, que guardando dias, meses, estações, dia daquilo, o Senhor também veio para nos libertar disso, da superstição. Da superstição. A superstição é um negócio que domina quase todo brasileiro, é supersticioso. E a maioria dos crentes também o são. Né? A maioria dos crentes, eu fico assim admirado quando eu encontro aquele crente assim de 30 anos que frequenta a igreja, e ele ainda abre o jornal e vai ver o horóscopo, né? E vai ver alguém pergunta qual que é o seu signo. Eu falo assim, será que não pensa? Será que não pensa? Se você confessa o negócio que Deus é soberano, ao mesmo tempo você acha que o seu destino está na mão do zodíaco, da posição da estrela, no momento que você nasceu, será que ele não pensa? Quer dizer, então assim, do ponto de vista espiritual, o ser humano é um estúpido. Ele é um estúpido. A maioria das crenças religiosas, essa coisa, você vê uma pessoa, ele é doutorado em várias áreas do saber, da ciência, na área da religião ele acredita em cada coisa absurda. Cada coisa absurda, em superstições, coisas completamente sem nenhuma lógica. Então, a superstição é um negócio que escraviza as pessoas e está muito dentro das igrejas, que eram antigamente as chamadas de evangélicas, né? Algumas igrejas, mas elas não podem ser consideradas evangélicas. Tem boa parte de igrejas aí que tem nome de evangélica, ela não pode ser considerada evangélica porque ela não crê no evangelho de Jesus Cristo. Ele não crê no evangelho, não sabe o que é o evangelho. Leva o nome de evangélicas, mas não são evangélicas. E principalmente porque adotam e pregam superstições, crendices, fábulas que a Bíblia fala, né? Fábulas humanas. Nós temos um monte. A última que eu contei, que eu vi na internet, contei aqui, é aquela mulher que é bispa de uma igreja, ela sobe um monte de joelho com os pedidos de oração. Eu falei, eu vou subir, vou fazer sacrifício por você. E ela faz a campanha do embelezamento para as irmãs lá. As 7 semanas do embelezamento da rainha Esther. Então as irmãs querem ficar belas, vai lá e compra o kit da beleza da rainha Esther. E aí ela passa subindo de 4, assim, o monte com as pastoras, o monte, porque ela precisa pagar o sacrifício dos... Eu falo, isso aí é pisar na cruz, é negar o sangue, é blasfemar contra a obra de Jesus, é um pecado extraordinário assim da estupidez disso, e o povo acredita num negócio desse, porque não conhece o evangelho de Jesus Cristo da cruz, que diz que Jesus na cruz levou todos os nossos pecados. Você não precisa mais hoje pagar nenhum pecado seu, você não precisa mais fazer nenhum sacrifício, porque Jesus é o sacrifício único, definitivo e cabal por todos nós. E só Jesus perdoa os nossos pecados. Amém? Agora o Papa inventou vai perdoar pecados pelo Twitter. Quem for na jornada mundial, ele vai estar perdoado os seus pecados pelo Twitter. O meu pecado está perdoado. É superstição. Antigamente a gente criticava a Igreja Católica, a Reforma foi para tirar a superstição, mas a superstição hoje está dentro das igrejas evangélicas de maneiras assim absurdas a superstição. Por último, Cristo veio, o Espírito nos liberta da maldição. Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3, 13.
Gálatas 3:13. Amém. Amém. A lei é santa, justa e boa, mas nós somos pecadores, diz Paulo. Por causa do nosso pecado, a lei que era boa se tornou má e tornou-se ministério de condenação. Quer dizer, a lei foi dada para nos condenar. Se você não cumpre a lei, você é maldito. Se você é maldito, você tem que ser condenado. Jesus veio para quebrar essa maldição da lei que estava sobre nós por meio do pecado. Então Jesus se fez pecado por nós. Se fez maldito por nós. A maldição nossa caiu sobre Jesus. Para que hoje nós fôssemos benditos de Deus por meio de Jesus. Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou da condenação da lei. Ele se fez maldito em nosso lugar para que nós hoje fôssemos benditos. A lei dizia, maldito foi pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado. Maldito que não cumpria a lei. Todos nós não cumprimos a lei, somos malditos, condenados. Jesus foi o único que cumpriu a lei. Ele recebeu a nossa maldição para que hoje nós fôssemos benditos do Pai. Amém? Hoje não há mais maldição. Não há mais maldição, porque quem está em Cristo, a maldição foi quebrada. A maldição da lei, da condenação foi quebrada. Em Cristo Jesus, ele acabou com tudo isso, é a maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então o Espírito Santo, recapitule aí, ele nos liberta do poder do pecado, João 8, 31, 36, da morte, Efésios capítulo 2, 1, de Satanás, 1 João 3, 7, 8, do mundo, Gálatas 1, 4, da superstição, Gálatas 4, 8, e da maldição, Gálatas 3, 13. O Espírito do Senhor nos liberta de tudo isso. Amém? Todo mundo concorda com isso, né? Agora, uma coisa é o que nós lemos, que nós sabemos que é verdade. A gente sabe que está escrito e é a verdade de Deus. Outra coisa é a nossa vida, é a nossa prática. É o que o pessoal costuma dizer, nós somos da ortodoxia, que é a doutrina reta. Isso é a doutrina reta. Mas nos falta a ortopraxia, que é a prática da doutrina, é a prática dessa verdade. Por exemplo, a maioria dos crentes que eu conheço, assim, no período que eu convivo como pastor, a vida cristã é para ser um crescimento espiritual, uma santificação. É o que diz a Bíblia. É para você ir perdendo o prazer no pecado e ter prazer nas coisas de Deus. Mas assim, uma boa parte dos crentes que eu conheço, em vez de ele avançar, ele regride. Se antes a pessoa tinha amor, serviço, que é a segunda parte da nossa lição, a pessoa continua maledicente, invejosa, mentirosa. Muita gente assim, eu conheci um irmão que ele fala, todo dia que eu conversava com ele, ele falava, pastor, a gente tem que melhorar sempre. Sempre Deus vai nos melhorando. Ele falava isso, mas cada dia parece que ele ia piorando. Eu falei, irmão, o que está acontecendo na sua vida? Você tem que melhorar, você tem que santificar, você tem que fazer mais. Ele regredia, assim, na prática, nos sentimentos, nas atitudes, nas palavras. O que acontecia? Ou a Bíblia, isso tudo que a gente leu aqui é mentira, ou a vida cristã de muita gente é mentirosa. É mentirosa. Ou de duas, ou a palavra, isso tudo que a gente leu aqui, faz, você tem que estar desarraigado do mundo. Jesus desarraigou você do mundo. O mundo é esse sistema de pecado. E a pessoa continua amando o mundo, amando as coisas do mundo. O que está acontecendo? Ou o texto aqui é mentiroso, ou esse texto aqui que Paulo, que está escrito, é uma fábula, é uma teoria, é uma abstração, é uma ideia, é um conceito, ou esse texto também só serviu para os apóstolos, para o tempo deles, e hoje não serve mais, ou a boa parte dos cristãos hoje não vive esse negócio aqui. Não vive. Desarraigou do mundo. Irmão,
vamos trabalhar na obra de Deus, vamos evangelizar, irmão, vamos dar testemunho de Cristo. Não posso. No domingo eu não posso, eu tenho um compromisso. No sábado eu não posso, eu tenho que ir no clube. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Irmão, vamos ajudar os necessitados lá, as crianças carentes, vamos trabalhar na obra. Eu não posso. Eu tenho que fazer isso aqui, meu lazer, é o único dia do meu lazer. Eu tenho que correr atrás do meu sustento. Mas, meu irmão, você já tem um sustento bom, por que você quer mais? Não, eu quero sempre um pouquinho a mais. Por que você não dedica um tempo às coisas de Deus, ao evangelho da graça, à igreja do Senhor, ao reino de Deus? Não posso. Não posso. Não posso abrir mão. Irmão, por que você não abre mão disso aqui para você se dedicar a Deus? Não posso. Não posso. Então, irmãos, ao ler essa lição aqui, eu fico pensando, ou a Bíblia é mentirosa, ou tudo isso que eu li aqui é uma mera teoria, porque, de fato e de verdade, eu vejo os crentes mais apegados ao mundo, mais presos ao pecado, com as atitudes mais pecaminosas. Você vai olhando assim, e você vai ver, cadê a diferença, cadê isso daqui na vida? E aí vem a segunda parte da lição. Ele nos libertou disso para alguma coisa. Ele nos libertou para algo. Ele nos liberta do pecado, do mundo, da morte, da superstição, da maldição, para alguma coisa. Esse para alguma coisa, então aqui até é bom a gente nem ler, porque é brincadeira isso aqui. Por quê? Normalmente a gente fala assim, não, Deus me libertou. Quando eu não era crente, eu bebia, fumava e fazia. Parei. É só isso que o Espírito Santo faz. A única obra do Espírito Santo é fazer que você não fume mais, que você não beba mais. Essa é a única obra do Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo é, de acordo com a palavra de Deus, é que agora nós temos um novo princípio, um novo coração. Nós temos um novo valor dentro de nós. Agora nós fomos libertos disso para Cristo. A nossa lição está... Temos 35 textos bíblicos falando isso. Nós fomos libertos para Cristo. Agora eu tenho uma nova orientação de vida. Eu sou voltado para Cristo. Tudo que é de Cristo me agrada. Tudo que é de Cristo me atrai. Tudo que é no nome de Cristo me fascina. Tudo que é de Cristo me interessa. Porque eu fui liberto para Cristo. É para isso. Agora eu vou viver para Cristo, porque o Espírito dentro de mim me leva para Cristo. Se eu recebi o Espírito quando criei, ele me tirou daquela morte, me deu vida, vida é para Jesus. Então tudo que glorifica o nome de Cristo, tudo que edifica, tudo que propaga Cristo, tudo que anuncia Cristo, tudo que é de Cristo é bom e é o que eu quero. Que fantástico, não? É isso que o Espírito Santo faz, ele veio para glorificar o Cristo, Filho de Deus. É para isso que ele veio fazer isso. Então, tudo que ensina sobre Cristo me atrai. A sua palavra é o meu alimento. Vou ler essa palavra, vou me meditar na palavra, vou me alimentar da palavra, porque é de Cristo. Ele me chamou para viver com ele. Então, é como se eu fosse um discípulo que agora eu andasse ao lado de Cristo. Vou trabalhar, o meu trabalho glorifica a Cristo. A minha prática glorifica a Cristo. Meu casamento, meu relacionamento conjugal, meu relacionamento com os meus filhos, glorifica a Cristo. Eu participo da agência de Deus na terra, que Deus tem um agente na história, é a igreja. É a igreja. Que o ator principal do filme que Deus está escrevendo chama-se igreja. Se quer entrar dentro da história, você tem que estar dentro da igreja. A igreja de Cristo, que é edificada por Cristo. A igreja de Jesus, na terra. Ele nos colocou na sua igreja. Então, quando a gente é salvo para andar com Cristo. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, a maneira como eu procedo, é Cristo, é de Cristo, é para Cristo. A minha prioridade, eu coloco, a prioridade é para Cristo ou não? É assim que funciona. Eu assisti um vídeo essa semana de um livro que eu tinha lido, de um grande avivamento que aconteceu na África do Sul, entre a tribo Zulus da África do Sul, em 1966.
Eu vi um grande avivamento, uma coisa assim extraordinária do Espírito Santo, de um grupo de irmãos que se reuniam no estábulo e começaram a orar e orar e orar, e o Espírito Santo agiu naquele lugar, e de repente feiticeiros começaram a vir espontaneamente, voluntariamente, pedindo para ser libertos de demônios, e começaram a vir pessoas, dezenas, para aquele lugar. Eles fizeram uma fazenda assim no topo de uma montanha, e Deus foi dando recurso, e as pessoas começaram a vir de maneira sobrenatural. As pessoas eram atraídas e tal. Mas uma história que eu ouvi lá, tinha um fazendeiro que tinha uma fazenda de tabaco. E ele ouviu falar que os funcionários estavam indo para lá e estavam se convertendo e transformavam-se em gente honesta. E ele falou: meus funcionários é tudo ladrão. Ele encheu um caminhão de trabalhador para ele, falou: vamos para essa igreja, vamos lá para a fazenda a missão Quacisabanto, o lugar onde as pessoas são ajudadas. Aí ele levou aqueles empregados dele para se converter, para virar honestos. Quando ele chegou lá, ele se converteu. O Espírito Santo transformou a vida dele. Qual foi a atitude que ele fez? Destruiu toda a fazenda de tabaco que ele tinha. Destruiu tudo. Todos os seus familiares, você ficou louco. Ele começou a passar necessidade, era o ganha-pão dele, mas eu falei: agora eu vivo para Cristo. Tinha um tempo que a gente ouvia falar de crente que largava emprego por causa de Cristo. Hoje eu nunca mais ouvi falar. Hoje eu ouvi da modelo evangélica, vai pousar na Playboy, ela fala assim: Deus vê o coração. Hoje você vê isso aí. Então hoje a maioria do que se chama evangélico não tem nada a ver com o evangelho, porque o Espírito nos leva para Cristo, para glorificar a Cristo em tudo. Então, cara, eu vou perder, mas eu estou perdendo para Cristo, como diz Paulo. Eu perdi para Cristo. Quantas vezes você ouve gente que fala assim: eu vou abrir mão disso para servir a Cristo hoje? Quantas vezes eu vou abandonar esse negócio que eu faço para Cristo? Eu vou deixar isso aqui para fazer a obra de Cristo, para glorificar a Cristo. Eu vou deixar isso daqui, que eu gostava, que era um negócio legal, mas eu vou deixar isso porque não me edifica, e eu vou glorificar a Cristo na minha vida. Quantas vezes você vê esses negócios hoje? Vou largar desse emprego, vou largar esse negócio, vou perder. E esse cara perdeu tudo. Passou necessidade, mas vê se ele reclamou, vê se ele blasfemou. Aí depois de alguns anos deu uma peste, acabou com todo o tabaco e as verduras e legumes que ele começou a plantar, fez com que ele prosperasse de novo, lá na África do Sul. Então aquela fazenda lá que sustenta a gente, uma menina sonhou que tinha um tesouro embaixo da fazenda, quando eles viram que tinham água em abundância, eles começaram a engarrafar água. Hoje eles têm um auditório para 10 mil pessoas, numa fazenda, onde um grupo começou no estábulo, que o Espírito Santo desceu ali, milhares de pessoas se converteram e a obra continua crescendo para a glória de Deus. Uma obra de Deus aqui, no meio de gente assim, nossa, né? Quem foi lá que escreveu o livro aqui no Brasil foi o doutor Augusto Nicodemos, que chegou lá e recebeu um milagre lá em Quacisabanto, na África do Sul. E traduziu o livro para português, dessa missão, dessa obra do Espírito Santo. Então o Espírito faz isso em nós. Então quando você lê a Escritura e pensa, irmãos, com seriedade, com sinceridade, na presença de Deus, com sinceridade na presença de Deus, você fala: alguma coisa está muito errada. Quando os crentes não têm vontade de ir na igreja, de estudar a Bíblia, de evangelizar, de testemunhar, de anunciar Cristo, que a obra missionária, porque o Espírito nos leva para Cristo, E o segundo lugar que a lição fala, o Espírito nos liberta para servir a Deus, para o serviço de Deus, não mais para o serviço do homem. Ele diz assim: porque agora o Senhor nos libertou para sermos servos de Deus, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem,
1 Pedro 2, 15 a 16. Façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Nós não somos livres para fazer o que quer, nós somos livres para servir a Deus. Nós somos escravos de Cristo agora, fomos comprados pelo seu sangue, para sermos servos de Deus, para servirmos a Deus de todo o nosso coração, para o serviço de Deus. Qual é o serviço de Deus da terra? Então aí que entra o problema. Por exemplo, a gente diz assim, Deus me libertou do pecado, glória a Deus. Antes eu fazia, não faço mais, glória a Deus. Eu não faço mais, glória a Deus. Mas e agora, o que você faz? Antes eu fazia o mal, antes eu fazia isso, agora eu não faço mais nada. Mas não é só para deixar de fazer. Você foi liberto para fazer o quê? O bem. Para fazer o bem. Você foi liberto para anunciar Cristo, para testemunhar de Cristo, para mostrar Cristo. Você não foi só liberto, é igual o cara chegou lá, agora eu sou um bom cristão, porque eu não mato, não roubo, eu não tenho vício, eu sou um bom cristão. E o outro falou assim, então eu tenho um cristão melhor do que você. Quem? O meu cachorro. Ele não mata, ele não fuma, ele não bebe, ele não faz mal para ninguém, esse cachorro. Ele é melhor do que você, porque ele não faz nada. Então o cristão não foi chamado só para não fazer. Ele foi chamado para um tipo de vida. O Espírito nos liberta para um tipo de vida. Um tipo de vida, servir a Deus servindo ao próximo. Servir a igreja servindo a missão da igreja. Servindo ao Senhor, servindo todos os humanos. Isso é o serviço de Deus. Eu vou servir a Deus servindo os outros. Servindo os outros. Aquela parábola do bom samaritano, quando Jesus fala que o sacerdote e o levita passou de largo, o samaritano passou, e diz que aquela palavra que Jesus ele derramou óleo na ferida, é a mesma expressão para o óleo, a libação, a oferta que o sacerdote derramava lá. Mesma palavra. Jesus está dizendo com isso? Dizendo que a gente cultua a Deus, o nosso culto a Deus também é quando a gente serve o necessitado. É quando a gente tem misericórdia do caído. Que aquela oferta que você ia dar lá também, é a mesma oferta que você faz quando você vê o caído lá e derrama o óleo. A oferta de libação, quando você ajuda o pobre, o necessitado, o marginalizado, o violentado, o abandonado, o desprezado. Quando você serve o próximo, você serve a Deus. Quando você faz a missão de Deus, você serve a Deus. E quando você serve o outro, você está servindo a igreja de Deus. Então nós somos chamados não só para não fazer, mas para fazer. Para a gente produzir, para sermos frutíferos no reino de Deus, para a gente usar os nossos dons e talentos na obra que o Senhor nos confiou, nos deu para fazer. Então assim, irmãos da Igreja Maranata, sábado que vem, nós vamos trazer as crianças aqui, nós precisamos de voluntário para ajudar. Irmão, no outro sábado, eu quero visitar 200 casas aqui, e entregar o Novo Testamento para todos eles. Sábado à tarde, irmãos. Eu quero que você venha aqui para me ajudar. Se eu falar isso domingo ali, e você não tivesse ouvido essa lição, que você está meio impressionado agora por tudo que eu estou falando, e não estiver dando uma chamada dessa, quem vai estar sábado à tarde aqui? Quem vai estar sábado à tarde aqui? Você entendeu? Mas não é de hoje que eu estou convidando a gente para evangelizar as casas aí, não é de hoje. Não é de hoje. Você entendeu? Por que não? Eu tenho uma programação, eu tenho algo para fazer, eu tenho compromisso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Qual é a prioridade na nossa vida? Irmãos, vamos fazer uma vigília de intercessão. Clamar a Deus pelo Espírito Santo na nossa vida. Porque nós estamos tão distantes do que a Bíblia fala que é a vida cristã, uma igreja cristã, um povo de Deus que serve. Nós estamos tão distantes disso. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos encha, que nos liberte dos nossos pecados. Irmão, tem tanto pecado no nosso meio, tem tanta mentira, tanta hipocrisia, tanta coisa errada. Tem tanta coisa errada, irmão.
Vamos clamar que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos purifique, que Deus nos santifique, que Deus nos liberte. Tem tanta gente presa no pecado, tanta gente presa nos hábitos pecaminosos. Vamos orar para o Espírito Santo vir com poder e quebrar esses vícios e libertar. Vamos pedir isso para Deus. Você entendeu o que eu estou falando, não? A motivação, a vida, falta. Aquele prazer em Deus e não no pecado. Você já parou para pensar qual é o prazer que você tem assim? Opa, vai ter um jogão de futebol hoje à noite. Vou assistir, vai ter um churrascão hoje à noite. Vai ter isso para fazer, que beleza. Aí você fala assim, vai ter uma vigília de oração. Ai, irmão, que chato. O pastor vai dar um curso bíblico de sábado aqui na igreja. Para quem nunca aprofundar na palavra de Deus com seriedade. Só que vai ser das 9 da manhã às 6 da tarde. É um curso intensivo de Bíblia. Aí você fala, das 9 às 6, um sabadão? Isso tudo é coisa que eu penso em fazer, mas eu nem começo, irmão, porque eu vou ficar desanimado. Desde quando eu cheguei, eu quero fazer um curso bíblico aqui no sábado, mas eu nem começo. Porque não vai ter ninguém para fazer o curso. Você entendeu? Eu vou ensinar a Bíblia aqui, irmãos, com seriedade, com profundidade, para você entender o que é a palavra, a teologia da palavra, do Gênesis ao Apocalipse. Você vai aprofundar na Bíblia, você vai ter conhecimento para ensinar para os outros, você vai fazer... Não tem alguma coisa errada? Aquelas apostilas do discipulado, irmãos, tem apostila de discipulado, eu vou dar uma apostila para vocês, vou ensinar tudo dela, para você discipular outro, irmãos. Nós temos um monte de apostila para você fazer isso, tem muita gente nova na igreja, precisa de alguém mais sabido, mais experiente, mais conhecedor para discipular ele. Vamos lá, irmãos. Vamos, irmão. Prioridade. Prioridade, obra do Espírito Santo. Há uma diferença entre o que a gente lê e o que a gente vive. Ou a Bíblia está errada, ou a nossa vida está errada. Ou o que a gente leu não é verdadeiro, ou nós não vivemos a fé verdadeira. É simples assim. Agora a obra do Espírito Santo, ela nos leva para uma nova dimensão, um novo patamar, um novo desejo, uma nova atração, um novo interesse por Deus, para servir a Deus. E o que ele fala aqui, para a prática da justiça. Livres do pecado para praticar a justiça. Paulo diz, agora, alguém vai dizer, mas nós somos salvos pela graça, eu vou pecar, porque quanto mais eu peco, mais graça eu recebo. Paulo disse, você não entendeu nada, porque você, a graça, quando você foi batizado na morte. Você morreu para o pecado, você é viúvo do pecado, você se libertou, a sua condição agora é em Deus. Agora você precisa de práticas, de hábitos, de disciplinas, para a influência da graça ser maior na sua vida e você ser santificado. Aí que entra, irmãos, a leitura da Bíblia. Aí presta atenção que eu vou fazer uma crítica aqui. A maioria de nós lemos a Bíblia devocionalmente. A gente pega aquele devocionalzinho, dá uma lidinha nele. Que linda mensagem edificante para a minha alma. Vamos ver o que Deus tem para mim hoje. A gente lê a Bíblia apenas para o nosso conforto e o nosso consolo. Eu não tenho nada contra os devocionais, apesar de eu não usar nenhum deles. Porque devocional é nosso. É nosso, o devocional é nosso. Não é o outro que vai fazer a devocional no seu lugar. É o seu devocional aqui, ó. Pai, estou na sua presença. Manda o teu Espírito Santo para falar comigo através da sua palavra, para me corrigir, para me repreender, para me santificar, para me educar, para me disciplinar, para me transformar. Porque eu preciso ser transformado, Pai. Eu estou cada dia mais carnal, mais mundano. O dia que passa eu vou ficando ligado às coisas desse mundo, meu coração vai, Pai, aqui está a tua palavra, aqui está a minha vida, e o teu Espírito Santo ministra para mim aqui agora. É você
palavra e o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar com você. Quando a gente tem um substituto que a gente terceiriza, vamos ver o que o devocional fala hoje. Acho que o devocional é muito bom, principalmente para novo convertido. Acho que todo mundo pode ter. Você pode ler 3, 4, 5, 10 devocionais por dia, mas isso não substitui a operação do Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo quer falar com você todo dia. Se a gente não fizer isso, irmão, cada dia que passa, você fica mais carnal e mais mundano. Cada dia que passa. Ouvir a palavra de Deus. O boletim de hoje fala sobre isso, né? O cara fala, parece que tem um mistério das portas. O cara ouve a palavra na igreja, e quando ele passa a porta da igreja, esqueceu. Esqueceu. Irmãos, vamos lembrar o que eu falei domingo passado? O que mesmo, pastor, que o senhor falou? Esqueci. Você precisa de disciplina até para ouvir um sermão. Para ouvir um sermão. Precisa de disciplina. Você precisa de uma disciplina mental. Fala assim, eu vou ficar ligado. O que isso fala para mim? O que eu preciso mudar? Aí muda também a nossa perspectiva. A gente só quer, Senhor, eu estou precisando disso. O que o Senhor manda para mim? Isso eu não estou precisando. E o pastor está falando hoje de santificação. Eu não estou precisando. Estou falando de perdão. Estou falando de serviço, de missão. O que eu quero saber de missão? Que a gente está ligado apenas no eu, no que eu quero. Domingo passado, estava sentado ali no sermão do Ismael, eu orei antes dele pregar, orei por ele, orei antes. Ele falou, o que o Senhor vai falar para mim hoje, Senhor, através da sua palavra? O que eu preciso? Foi ótimo. O que eu ouvi domingo e segunda, eu coloquei em prática. Eu preciso colocar isso em prática, senão eu esqueço depois. Começa no outro dia, eu coloco em prática. Porque Deus precisa de disciplina para ouvir. Eu vou ouvir essa palavra, vou ouvir de novo. E o que Deus está mandando eu fazer? O que precisa mudar na minha vida? O texto bíblico de 2 Coríntios diz, nós somos transformados de glória em glória conforme a imagem de Jesus. Nós vamos crescendo para parecer com Jesus. Agora, quando isso não acontece, tem alguma coisa errada, irmãos. Alguma doença, isso é uma doença que impede o crescimento. Antes crescer na graça e no conhecimento. O cristão que não cresce na graça e no conhecimento de Deus, alguma coisa está errada. O que está faltando? Está faltando a busca, o desejo, a sede, o interesse. Você, eu quero ser transformado. Muda a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida. Ô irmãos, hoje com a nova tecnologia, você pode ir lá na internet e busca, por exemplo, esse vídeo que eu falei, que é um vídeo que você vê a mão de Deus. Você pode, agora a maioria do pessoal vai na internet e só vê bobagem, só vê piada. A maioria dos crentes que eu estou falando. Você tem tantos mestres da palavra ensinando na internet, doutores ensinando a Bíblia. Mas lá não aprende, tem tantos isso aí. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, Deus, há 20 anos eu tinha lido esse livro. E ao assistir o vídeo, parece que foi um sonho realizado. Eu vi. Eu tinha lido falar do Erlo Stigen, a obra de Deus na África, aqueles feiticeiros sendo libertos. Feiticeira tinha centenas de demônios dentro da feiticeira, latia cachorro dentro da mulher. E ele foi tirando demônio. E aí vai. Aí hoje lá eles têm hospital para aidéticos, tem escola para as crianças, tem alimento para os famintos. Começou no estábulo que eles tiraram o estrume, reuniram ali 40 pessoas, lendo a Bíblia, lendo o livro de Atos e orando todo dia, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Deus, transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida. E o Espírito Santo desceu em 1966. Até hoje, milhares de pessoas no mundo estão sendo alcançadas por aquela missão. Eu achei aquilo no YouTube. Falei, rapaz, que maravilha. A internet tem uns negócios maravilhosos. Você vai achando, vai embolando. Nosso interesse, a nossa prioridade, a nossa busca. Senhor, vamos orar para Deus salvar essa cidade de Botucatu, vamos orar pelas igrejas, vamos orar pela unidade, pela comunhão, vamos orar por um avivamento, um despertamento espiritual, vamos orar por santidade no nosso meio, vamos orar pelos perdidos, vamos orar para aqueles que estão presos, vamos trabalhar, vamos nos dedicar, vamos fazer o nome de Cristo ser glorificado, vamos fazer atos de justiça e de misericórdia. O que nós podemos fazer? A nossa igreja está aqui há 2, 3 anos indo num
bairro lá que tem centenas de crianças carentes, que não tem lazer, não tem esporte, não tem igreja, tudo que se levar para eles, eles amam. Eles vão vir aqui na igreja, e eu pergunto assim, irmão amado, querido, bendito de Deus, você já foi lá? Você já ajudou lá? Você já fez algo? Você entendeu? É a obra de Deus. Ou a palavra está errada, e tudo que nós lemos hoje aqui é uma ideia que passou, ou alguma coisa está errada na nossa vida. E é muito errada, e não é pouco errada. Porque o que a Bíblia chama de cristão, não é o que a gente é hoje. E eu me incluo nessa. O que a Bíblia fala do Espírito Santo, uma pessoa que tem o Espírito e que é cheia do Espírito Santo, não é o que a gente vive hoje. Não é. Com nível de compromisso, de despreendimento, de desejo de renunciar e de sacrificar-se, aí não para trocar, mas de abrir mão pelo reino, é outro nível. É outro nível. O nível das nossas conversas e objetivos de vida são todos alvos mundanos. Como é que a gente diz que ama o céu se é apegado com as coisas dessa terra? Como é que a gente diz eu quero ir para o céu? A única pessoa hoje que eu vi que quer ir para o céu mesmo é o Serginho ali, ó. É o único que é verdadeiro. O resto, essa conversa, céu, lindo céu, tudo conversa fiada, irmãos. Tudo conversa fiada. Todo mundo ama esse mundão aqui, ó. Todo mundo ama os prazeres desse mundo aqui, ó. Então alguma coisa está errada. Se eu falar assim, eu vou te levar agora, camarada. Você fala, Senhor, dá mais um tempinho. Estou tão novo ainda, estou tão cheio de vigor. Obrigado, Senhor, me leva, Jesus, eu quero ir para a glória, como diz Paulo, né? Então, uma coisa é o que está escrito. Outra coisa é o que nós vivemos. Há uma diferença, um abismo enorme, irmãos, enorme. Não pense que por você ler, você conhece. Não pense, por você saber de cor, você sabe o que você está falando, porque não sabe. Não sabe. A gente, eu conheço esse versículo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já passou, irmão, as coisas velhas? Já passou mesmo? Você tem coragem de desapegar disso, de doar, de entregar? Você tem coragem de abrir mão disso aí? Já passou as coisas velhas, irmãos? Você tem coragem de dar tudo pelo reino? De dar sua vida, de dar suas posses, de dar os seus bens? Você tem coragem da missão de Deus? Você tem coragem de deixar as coisas velhas e entregar tudo ou não? Não, mas eu sei o versículo de cor, eu sei tudo isso aí, pastor, sabe? Há uma diferença entre conhecimento teórico e prática da palavra de Deus. Pois é, de coração, né? É de coração. A pessoa sabe de coração. Então essa é a diferença, irmãos. Qual é o objetivo da minha lição? Não é ensinar isso aí, é apenas para você ficar incomodado, angustiado, perturbado, nervoso. E a gente tem que ser sincero com Deus e conosco mesmo. Com Deus e conosco mesmo. Com o que a palavra diz? Olha aqui, para você sentar na frente da igreja, eu tive que pedir para você vir para cá. Por que você senta no fundo? Você tem medo que eu vá gritar no seu ouvido, que eu vou dar uma cuspida em você, dar aqueles gritos, sai aqueles cuspos de vez em quando? Você tem medo disso, não? Aí chega um visitante, não tem lugar para sentar no fundo. Ele que tem medo de igreja, de crente, tem que vir aqui. Aí o cara já senta aqui tremendo, porque você está lá no lugar dele. Você não deveria sentar aqui nesses primeiros bancos? Ou não? Você não deveria estar orando aqui, enquanto eu estou pregando, você deveria estar orando para a palavra alcançar alguém? Você não deveria estar intercedendo, clamando. Vamos orar, irmão. Você está com o olhão aberto, ela mascando chiclete e assoviando. Vamos fazer um clamor, irmão. E o cara fica.
Vamos chamar as pessoas aqui na frente, o outro está lá mexendo, falando no ouvido do outro. É um momento de salvação, Deus está agindo, Deus está transformando hoje pessoas aqui, e o sujeito está lá conversando com o outro, andando de um lado para o outro. Não tem noção, você não tem ideia, você não sabe do que está falando. Você sabe onde você está? Você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe que é Deus, é a presença do Espírito. Você sabe esse negócio ou não? Você sabe a obra do avivamento, que é aquele senso da presença de Deus, que todo mundo sabe que Deus está presente, e as realidades que todo mundo sabia se tornam reais. Isso é a obra do avivamento que eu estou falando toda terça-feira aqui. Aquilo que todo mundo sabia se torna real. Aquilo que você falava se torna vida. Aí o povo tem uma sede e uma fome por Deus espiritual. Espiritual. Isso é a obra do Espírito Santo de Deus. E o que nós podemos fazer? Pedir para Deus que comece em minha vida. Que comece em minha vida. Que comece em minha vida. Senhor, me ajude a viver o Evangelho, transforma a minha vida. Passou um ano, Senhor, do ano passado até esse ano. O que mudou na minha vida? O que eu fazia de errado que eu não faço mais? E o que eu estou fazendo que é o bem, que são as boas obras que o Senhor nos chamou para fazer? Quais são as boas obras? Se eu tenho um ano, eu estou ali na igreja, qual foi a maledicência, a mágoa, o sentimento ruim, o pensamento mal que eu tirei do meu coração? E o que foi de bom que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo de bom, Senhor? Quem que eu estou servindo? Quem que eu estou ajudando? Quem que eu estou apoiando? Quem que eu estou discipulando? Quem que eu estou evangelizando? Já passou um ano, Senhor. E muito pelo contrário, um ano atrás eu li a Bíblia, hoje eu não leio. Um ano atrás eu tinha raiva, hoje eu tenho ódio. Um ano atrás eu dava oferta de vez em quando, hoje eu não dou nem o real missionário. Eu contribuí, agora não contribuo mais. Eu dava o dízimo, agora não dou dízimo mais. Em vez de avançar, de crescer, está regredindo, está indo para trás. O que está errado? O que está errado aqui na nossa igreja, irmãos? O que está errado com as nossas vidas? O que está errado comigo? O que está errado? Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está funcionando, não está acontecendo. Precisamos do Espírito Santo sobre nós. Porque alguma coisa está errada. E nós precisamos que o Espírito Santo, que sonde o nosso coração e nos revele. E nos transforme. Só o Espírito Santo pode fazer isso através da sua palavra e da sinceridade do nosso coração. Eu quero orar nesse instante. Convidar você para fechar os olhos e orar. Vamos orar ao Senhor, falar com Deus. Coloque o seu coração aí na presença de Deus, por favor. Peça para o Espírito Santo sondar você. Não é para sondar o outro, irmão, é para sondar o seu coração. A sua vida. Qual é o pecado ou os pecados que estão dominando você? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te exaltamos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre nós. Pedimos agora que o teu Espírito Santo, ó Deus, o Espírito que glorifica o Filho, o Espírito que nos foi dado quando cremos, pois todos nós somos batizados no Espírito. Mas, ó Deus, queremos confessar que nós apagamos o Espírito. Extinguimos o Espírito, como diz Paulo. Entristecemos o Espírito Santo com o nosso pecado. Entristecemos o Espírito, ó Deus, com o nosso apego ao mundo, com
com a nossa indiferença ao Senhor e à sua palavra. Queremos confessar, ó Deus, que nós priorizamos esse mundo, priorizamos essa terra e não o Senhor e o seu reino. Queremos confessar, ó Deus, que nós somos rápidos para nós mesmos, para o nosso bem, para a nossa riqueza, para os nossos bens, para os nossos prazeres, e somos lentos para o Senhor, para o serviço do Senhor, para o serviço de Deus, para a causa de Deus. Espírito Santo, queremos confessar que o nosso coração às vezes tem sentimentos e pensamentos impuros e imundos. Queremos confessar que usamos a nossa boca às vezes para maldizer, para ferir e não para edificar. Queremos confessar, ó Deus, que nós não amamos a Cristo com o amor que é devido, que nós não amamos o Senhor com o amor que o Senhor requer, que nós não nos dedicamos ao Senhor e ao seu reino, à propagação do Evangelho, ao testemunho da sua palavra. Queremos confessar que estamos acomodados demais, Senhor. Acomodados demais. Nós somos acomodados demais, Senhor. Os filhos das trevas são rápidos, ó Deus. O império de Satanás é rápido nessa terra. E nós somos lentos demais, Senhor. Estamos gordos, estamos ricos, estamos abastados, estamos acomodados, ó Deus, como a igreja de Laodiceia. Mas o Senhor nos vê como pobres, cegos e miseráveis. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor se apiede de nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor não desista das nossas vidas, que o Senhor não desista dessa igreja, dos seus crentes, dos seus membros, que o Senhor não desista da minha vida. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, aqueles que nós conhecemos e o que nós não conhecemos, os nossos pecados de orgulho, de presunção, de soberba, de altivez, os nossos pecados de indiferença, nos perdoe, ó Pai. Sonda o nosso coração, Espírito Santo, enquanto a gente morrendo de fome material e espiritual, nós estamos tão acomodados, meu Pai. Pelo amor de Deus, pela Tua graça, o Senhor nos restaure, o Senhor nos transforme, o Senhor nos santifique. Que o Teu Espírito Santo, por favor, ó Deus, nos dê amor pela Tua palavra e amor por praticar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma vida de obediência e de prazer na obediência e de prazer no Senhor e na Sua palavra. Transforma esta igreja, Senhor. Desfaz toda a obra do inimigo, da carne, leva-nos a uma vida transformada pelo Espírito Santo do Senhor. Faz isso aqui, meu Deus. Restaura pessoas, famílias, gera um arrependimento, porque, meu Deus, tudo que nós lemos, nós estamos muito distantes, ó Pai. Faz com que isso que nós lemos seja real em nós, dentro de nós. Que seja vida espiritual de Deus na nossa vida, meu Pai. E tira-nos, ó Deus, do pecado, do mundo, da carnalidade, da superstição, em nome do Senhor Jesus. Pela obra, pelos méritos da sua cruz e do seu sangue derramado, é que nós confiamos e nós esperamos aqui. E dá-nos um legítimo e verdadeiro avivamento espiritual. Que seja um avivamento do Espírito e da palavra. Que o Senhor traga sobre nós o senso da majestade e da glória de Deus aqui nesse lugar. Que as pessoas tenham noção e com temor e tremor, ó Deus, vejam a Tua glória, a Tua majestade. Percebam, discernam, sintam e cresçam na graça e no conhecimento. Liberta-nos, ó Deus, de sermos uma igreja imatura, de bebês, carnal. Por favor, liberta-nos disso, é o que eu te peço. Eu oro, eu clamo, eu suplico, eu intercedo. Começa na minha vida. Faz de mim um homem de oração. Um homem de oração. Faz de nós pessoas de oração.
que conheçam a tua intimidade e o teu caráter. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém.